Aleluia. Graças e paz, irmãos. Aleluia. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga amém. Aleluia. Olha para essa pessoa linda que está ao seu lado aí e diga assim para ela: não fuja da parada. Agora olha para a pessoa que está do outro lado, para que ela não fique com inveja, e diga assim para ela: não fuja da parada. Aleluia. Quantos creem que o Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite? Aleluia. Assim eu creio. Eu creio que a palavra do Senhor, ela há de ser revelada nessa noite a cada um de nós. Amém? Aleluia. Irmãos, antes que eu esqueça, se você tem algum tipo de dificuldade de locomoção para estar presente nos cultos, seja por enfermidade, seja por idade, qualquer tipo de impedimento que seja, você pode estar ao final do culto, né, dando seu nome para o nosso irmão Emerson. Aparece ali, Emerson, aparece aí para a gente ver. Emerson, aí mais ligado aqui, aparece aí, isso. Aí você dá o seu nome para ele lá, porque a gente vai estar viabilizando a maneira para poder estar trazendo você para estar adorando ao Senhor aqui conosco a cada culto, amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Coloque sua vida diante do Senhor agora. Senhor, nós te exaltamos, bendizemos o teu nome. E nos colocamos diante do teu altar e oramos para que essa palavra agora ministrada, ela toque o nosso coração no poder do teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir a tua voz e nós queremos ser transformados por ela, Pai. Em nome de Jesus, que absolutamente nada nos impeça de ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Pai, porque esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos assim no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê diz amém. Abra sua Bíblia. No livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 28. O verso de número 16. Isaías 28, 16. A palavra do Senhor diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crer não foge. Diga assim comigo: aquele que crê não foge. Declare ainda, diga: o que aprendemos na presença de Deus não pode ser aprendido na presença dos homens. Amém? Aleluia. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos declara que aquele que crê, ele não foge. Amém? Aquele que crê, ele não foge, mas ele permanece. E em contrapartida, aquele que foge, ou que age precipitadamente, essa é uma pessoa instável, porque as suas ações, elas não são bem fundamentadas, elas não têm fundamento. Pessoas instáveis ou não fundamentadas são facilmente levadas pelas tormentas da vida, são facilmente levadas pelas perseguições, pelas provações, pelas ofensas e por tudo mais o que vier sobre a sua vida. E nessa noite eu quero convidar você a, junto comigo, a aprendermos na palavra do Senhor, a permanecermos na sua presença, amém? E em Mateus capítulo 16, Pedro, ele vai nos ensinar como nós devemos permanecer na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, ele perguntou aos seus discípulos:
quem diz o povo ser o Filho do Homem? E as respostas foram as mais diversas. Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, Jeremias, e muitas especulações giravam em torno acerca de quem era Jesus. E terminado então todas aquelas especulações que eram declaradas pelos discípulos acerca de quem era Jesus, assim como o povo pensava, aí Jesus diz assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqui, meus amados irmãos, nós percebemos uma especialidade em Jesus. Ele leva os seus discípulos a perceberem a realidade do que eles sabiam e do que não sabiam a respeito dele mesmo. Eles viviam a partir das especulações dos outros e não de uma certeza afirmada no seu coração. E muitas vezes é exatamente assim que nós vivemos a nossa vida. Nós não temos muita certeza, nós não estamos muito bem fundamentados, mas nós vamos simplesmente vivendo das especulações dos outros. Nós não sabemos exatamente quem é Jesus. Nós temos uma ideia acerca de quem ele seja. E muitas vezes essa ideia, ela é até correta, mas ela não é firmada no nosso coração. Sabe, o que você sabe a respeito de Jesus deve ser proveniente de um conhecimento revelado e não de uma mera especulação dos outros. Nós precisamos saber de fato quem Jesus é a partir de uma realidade, de uma experiência com Ele. Então nós precisamos ir mais profundo. E a Bíblia nos diz que de todos os discípulos, Pedro foi o único que teve coragem para responder. E ele então disse assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer amém? E diante dessa palavra de Pedro, diz a Bíblia que Jesus disse assim: olha, não foi carne e nem foi sangue quem te revelou, mas o Pai que está nos céus. Jesus explicou a Simão Pedro qual era a fonte da sua revelação, a fonte do seu conhecimento. Ele não recebeu um conhecimento porque ouviu a opinião de alguém, porque alguém falou acerca de quem era Cristo. Mas ele diz: olha, o Pai te revelou. O conhecimento que você tem é um conhecimento revelado, é algo profundo, é algo que procede do trono da glória de Deus. Não se trata de uma mera informação, mas é uma impressão do Espírito no teu espírito. E de fato essa verdade entendida por Pedro, ela é fundamental para que nós possamos estabelecer a nossa vida, amém? Sabe que essa revelação dada pelo Pai a Pedro, ela é consequência de uma sede que ele tinha no seu coração por Deus. Nós precisamos desejar Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ter sede de Deus na nossa vida. Nós precisamos desejar estar na sua presença. E sabe, esse era Pedro, muitas vezes todo atrapalhado. Muitas vezes metendo os pés pelas mãos, indo na frente quando deveria ficar atrás, ou quando ele deveria ficar, ele ia, né? Ele era espalhafatoso. Mas uma coisa é inegável: ele tinha um desejo profundo pelo Senhor no seu coração. Você vai notar que é Pedro quem faz a maior parte das perguntas dos discípulos a Jesus. E muitas vezes quando ele não faz, ele pede para que alguém faça. Mas ele é aquele que ele tem sede de saber quem é Deus, de saber quem é Jesus Cristo. Perceba que somente Pedro andou por sobre as águas, enquanto todos os outros discípulos observavam. Aí alguém vai dizer: ah, pastor, mas ele afundou. É verdade, mas ele foi o único que teve coragem para sair do barco, dizendo: se és tu,
Me permite ir até você, aonde você está. E a Bíblia diz que Pedro também andou por sobre as águas. Sabe, Pedro não era o tipo de pessoa que se conformava com a opinião dos outros. Ele queria ir mais profundo. Ele queria ir mais além. Ele queria ouvir diretamente da boca de Deus. Então, irmãos, entendamos, a revelação de Deus é uma resposta à nossa sede. Buscar-me-eis e me achareis, disse o Senhor, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, a medida da nossa busca é a medida da nossa descoberta em Deus. É a medida da sua revelação a nós, amém? Por vezes, nós nos importamos muito com a opinião dos outros, com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros estão falando, com os comentários que estão sendo tecidos, mas nós não damos a mesma importância, não empreendemos a mesma vontade em buscar a vontade revelada de Deus. E o que acontece é que nós vamos condicionando as nossas vidas às especulações dos outros. Nós vamos vivendo a nossa vida a partir do que os outros acham, daquilo que eles pensam e daquilo que eles falam. Quando a nossa vida, ela deveria ser dirigida e governada pelo Senhor. Então olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: se importe menos com a opinião dos outros. Viva a partir da revelação de Deus. Amém? Abra aí a sua Bíblia em 1 João 2:27. Primeira carta de João, capítulo 2, o verso 27. A palavra diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E vocês não precisam de que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele como ele também ensinou a vocês. Você pode dizer amém? O que João aqui está nos ensinando é que nós precisamos viver a nossa vida a partir da unção do Espírito Santo. Diga amém. A nossa vida precisa ser dirigida, a nossa vida precisa ser governada, a nossa vida precisa ser orientada pelo Espírito do Senhor. Observe que quando Pedro estava com os discípulos na presença de Jesus, e quando Jesus pergunta: olha, quem dizem os homens que eu sou? Pedro ouviu tudo que eles tinham a dizer. Mas no seu íntimo ele entendeu que havia algo mais. E ele então busca esse algo mais. E pela sua busca, então, ele tem uma revelação da parte de Deus. Quando o Pai lhe declara: olha, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Quando nós recebemos o conhecimento revelado por Deus, ninguém pode nos desviar, irmãos. Quando de fato nós pautamos a nossa vida por um conhecimento revelado, que procede do trono da glória de Deus, nada pode nos desviar. Nada pode nos fazer parar, nada pode nos deter. Quando Deus revela algo, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas falam, não importa nem mesmo aquilo que elas fazem conosco, porque nós não vivemos por especulações, mas nós vivemos pela unção do Espírito que habita em nós, amém? Então, quando nós vivemos a partir dessa unção, as pessoas não podem mudar o nosso coração, circunstâncias não podem mudar o nosso coração, porque o nosso coração ele está fundamentado, porque o nosso coração ele está firmado, amém? E olha então que Jesus ele disse para Pedro, quando Pedro disse: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E o Senhor então disse a Pedro: olha, sobre esta pedra, ou seja, sobre esse conhecimento revelado de Deus, sobre essa verdade que antes estava oculta, mas agora é conhecida, eu edificarei a minha igreja. Você pode dizer amém? Perceba a importância da palavra iluminada no nosso entendimento. O nosso conhecimento acerca de Deus, ele precisa se dar a partir da palavra iluminada e não de meras especulações. Quando o tipo de conhecimento que nós temos da parte de Deus é só o conhecimento daquilo que nós ouvimos falar, nós seremos facilmente levados por aquilo que os outros falam, pensam ou fazem. Mas quando o nosso entendimento ele é iluminado pela palavra viva, as coisas são diferentes, irmãos. Então entenda uma coisa: conhecimento mental ou intelectual das Escrituras não são suficientes em si mesmos. Nós precisamos conhecer a palavra, sim ou não? Sim. Nós precisamos estudá-la, nós precisamos estar diante da palavra, porque afinal de contas ela é a palavra de Deus. Mas um conhecimento meramente intelectual não é suficiente para me fazer permanecer no propósito de Deus para a minha vida. Aliás, o próprio Paulo declara na palavra que, sabe, a letra sem a vida, sem o conhecimento revelado, mata. Existem muitos que, por conhecer a letra, mas não ter a unção do Espírito, estão equivocados na proclamação do Evangelho. Estão anunciando aquilo que Deus nunca mandou anunciar, ou estão vivendo aquilo que Deus nunca mandou viver. Enquanto nós temos esse tipo de conhecimento, irmãos, nós conhecemos apenas intelectualmente, duas coisas acontecem na nossa vida. A primeira delas, ficamos facilmente suscetíveis ao emocionalismo. O que é que isso significa? São pessoas que vão pautando a sua vida a partir das suas emoções. Olha, e as nossas emoções, elas são extremamente instáveis. É ou não é verdade? Basta um acontecimento não esperado, não desejado no dia, para que todo o nosso dia possa ser perturbado. E se a gente então for condicionar a nossa vida pelo emocionalismo, nós estamos perdidos. Nós não devemos guiar a nossa vida por aquilo que sentimos, por aquilo que achamos, ou mesmo por aquilo que desejamos. Mas a nossa vida, ela deve ser guiada pela palavra de Deus, amém? E uma segunda verdade é, nós ficamos limitados ao nosso intelecto. Tem pessoas que conhecem acerca de Deus, mas não conhecem Deus. Elas sabem a palavra, elas conhecem as Escrituras. Elas até têm versículos decorados, mas suas vidas não são transformadas. O Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, amém? Entenda que as nossas emoções e o nosso conhecimento não é a pedra na qual o Senhor tem firmado firmemente e construído a sua igreja. Ele disse que a sua igreja seria erguida a partir do conhecimento revelado da palavra, amém? Irmão, somente a palavra revelada tem o poder de penetrar no nosso coração. Somente a palavra revelada pode iluminar e esclarecer completamente a nossa vida, de forma que nós não tenhamos sombra de dúvidas. É a palavra revelada que transmite luz e entendimento espiritual para cada um de nós. Amém? Aleluia. Jesus compara a palavra revelada de Deus com uma rocha. Quando nós pensamos numa rocha, nós estamos falando de estabilidade e de força, sim ou não?
E quando o Senhor então declara que sobre esta pedra, sobre esse conhecimento revelado, a sua igreja, ela seria estabelecida, Ele está nos ensinando que a sua igreja, ela seria estável e forte. Amém? E essas são características que devem estar presentes na nossa vida, na condução da nossa vida. Você lembra da parábola das duas casas? A Bíblia diz que duas casas são erguidas e uma é construída sobre a rocha e outra é construída sobre a areia. E a Bíblia vai dizer para nós que quando as tribulações, as perseguições, as adversidades, as ofensas atacarem as casas, uma permanecerá de pé, mas a outra será completamente destruída. Irmãos, quando o Senhor falava sobre a construção dessas casas, o Senhor está falando sobre as nossas vidas, amém? Então, olha, muitos estão tendo suas vidas destruídas por causa das tribulações, por causa das perseguições, por causa das adversidades, por causa das ofensas e por aí vai. Agora entenda, ela não é destruída por nada disso. Ela é destruída porque ela não está firmada na rocha. Porque o Senhor disse, olha, quando todas essas contrariedades elas vierem, elas baterão contra a casa que está firmada na rocha, mas ela não será abalada, ela permanecerá de pé, amém? Então muitas vezes nós vamos nos ofendendo aqui, sendo atribulados ali, perseguidos do outro lado, sofrendo todo tipo de adversidade, mas o que vai determinar a nossa permanência ou não, é onde ou em quem nós estamos firmados, amém? Você já parou para notar que existem algumas coisas que precisamos ouvir, que elas não são encontradas na Bíblia? Antes de você dizer que eu estou falando uma heresia, espere para ouvir o restante que eu tenho para falar. Irmãos, por exemplo, quando é que nós devemos casar? Com quem nós devemos casar? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que Magal teria que ter casado com Cleidinha. Como também não vai encontrar na Bíblia que eu teria que ter casado com Albânia, mesmo que teria. Amém? Você não vai encontrar na Bíblia dizendo assim, qual igreja você tem que pertencer. Mas na Bíblia você vai encontrar princípios, onde nós devemos pautar cada uma dessas decisões na nossa vida, amém? Mas ainda assim, a Bíblia não vai dizer para nós exatamente com quem nós temos que casar e nem a ocasião para isso. Então nós precisamos de um conhecimento revelado que se dá por meio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus trazendo uma impressão no meu espírito, revelando o conhecimento, o princípio da palavra, para que então eu possa ser auxiliado e tomar as decisões que vão me fazer permanecer de pé. Agora, quando eu sou conduzido simplesmente pelas minhas emoções, sabe quando alguém começa um relacionamento e todo mundo está vendo que vai dar errado, mas a pessoa diz, mas eu estou apaixonada por ele, eu estou apaixonado por ela, então olha, tem que dar certo, e todo mundo está vendo que vai dar errado. Ele não está sendo conduzido pela revelação de Deus, mas simplesmente pela sua paixão. E de fato, muitas vezes isso tem levado-nos a termos a nossa vida desestruturada, destruída. Então, nós precisamos de fundamento, amém? Nós precisamos estar enraizados na rocha que é Cristo. Nós precisamos estar fundamentados na rocha que é Cristo. É isso que a palavra do Senhor está declarando para nós. Então, olha, a pessoa que não é estável, a pessoa que não é fundamentada na palavra de Deus, ela é uma séria candidata a ser levada pela tempestade da ofensa. Quando a ofensa vier, ela é uma séria candidata a ser ofendida. Ela não vive a partir do que crê,
mas ela vive a partir de especulações. Ela vive a partir do que dizem. Ela vive a partir dos comentários que são feitos. Mas a nossa vida, irmãos, ela deve ser vivida fundamentada em Deus. Diga amém. Muitos hoje são como os discípulos de Jesus quando foram confrontados por Ele. Vivem baseados naquilo que os outros dizem, naquilo que os outros pregam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse é um tempo onde nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que tem sido pregado. A nossa fé, ela não pode ser baseada nas revelações dos homens, mas unicamente na revelação de Deus, amém? Tem muita gente aí se levantando em nome do Senhor, e o Senhor não levantou nenhuma dessas pessoas. E elas estão falando em nome de Deus, mas o Senhor não está falando por meio delas. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muitos estão condicionando a sua vida por uma opinião ou por uma revelação que alguém deu. Alguém se levanta e diz assim: olha, assim diz o Senhor. E a pessoa toma aquilo para a sua vida como se de fato o Senhor estivesse falando, quando muitas vezes o Senhor não está falando. Deixa eu dizer uma coisa para você, preste bem atenção nisso aqui. Você não deve condicionar a sua vida, nem mesmo por uma direção dada por mim, até que o Espírito Santo de Deus testemunhe no teu espírito de que essa é a vontade dele para a sua vida. Diga amém. Nós só podemos viver ou proclamar o que nos é revelado por Deus, irmãos. Nós precisamos condicionar a nossa vida ao Senhor, amém? Quando tivermos a certeza de que nós estamos num relacionamento, no ministério, ou em qualquer outra situação da nossa vida, que foi direcionado por Deus, o inimigo terá muita dificuldade de nos tirar de lá. Mas quando isso não for verdade, será muito fácil. Será muito fácil nos tirar do lugar. Basta uma cara feia. Basta você não ter sido cumprimentado. Ou basta você ter interpretado uma situação diferente. Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria parar um pouquinho. Eu queria que a gente orasse agora, porque eu confesso que está difícil para mim aqui em cima. Muita movimentação, eu queria que vocês me ajudassem. Feche teu olho aí agora e ora, por favor, em nome de Jesus. E pela igreja, em nome de Jesus, olha, hajam no Espírito. Me ajudem. Pai, no nome de Jesus, que toda intromissão do reino das trevas seja quebrado agora em nome de Jesus. Que nada impeça, Senhor, a tua palavra de ser ministrada, Senhor. A tua palavra de tocar o coração, Senhor, da tua igreja em nome de Jesus. Que possamos nessa hora nos aquietarmos no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus. E entendermos que não há nada mais importante nessa hora do que pararmos para ouvir a tua voz. As demais coisas podem esperar. Então, em nome de Jesus, Senhor, pelo teu Espírito, pelo poder do teu Espírito, Senhor, continua falando nessa hora ao nosso coração. Eu te peço isso em nome de Jesus, diga amém. Irmãos, quando nós vivemos pela direção de Deus, nós não temos muitas opções na nossa vida. Quando nós vivemos pela revelação de Deus, nós não vamos hesitar em viver o processo
para que nós possamos desfrutar do cumprimento do propósito de Deus na nossa vida. Nós vamos enfrentar aquilo que tivermos de enfrentar, porque nós entendemos que o propósito de Deus, ele é infinitamente maior do que as circunstâncias da minha vida. Então nós não temos muitas opções, senão permanecer. Aqueles que vivem a partir do conhecimento revelado de Deus, eles não desistem facilmente. Pode vir o que vier, eles estão olhando para Cristo, eles estão firmados em Cristo. Eles são resolutos, eles não são vacilantes, eles não são desistentes, eles não retrocedem, mas eles permanecem firmes, porque eles vivem a partir da unção do Espírito Santo que neles habita, amém? E esse é o tipo de vida que o Senhor deseja que nós possamos viver. Então olha, toda cogitação que não seja viver o propósito de Deus perde sentido. Então tudo que quer me tirar do propósito, da vontade de Deus para a minha vida, isso perde o sentido. Desistir do propósito por causa de circunstâncias inadequadas não é uma opção. Mas nós vamos permanecer em todo o tempo. Decidimos viver firmemente o propósito, ainda que contrariado pelas circunstâncias da vida. A Bíblia diz para nós que no começo da igreja, quando a igreja ela começa a se expandir a partir de Jerusalém, muitos cristãos começaram a ser perseguidos e alguns mortos. Mas isso não parou a pregação do Evangelho. Eles entenderam que viver o propósito e a vontade de Deus para a sua vida era muito mais precioso do que aquilo que poderia ser conquistado na terra. E o apóstolo Paulo disse: e se eu morrer, a morte para mim será lucro, amém? Então nós precisamos entender essa verdade e aplicar essa verdade à nossa vida. Nós precisamos decidir firmemente viver o propósito de Deus, contrariando toda e qualquer circunstância. Porque vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos, amém? E o que cremos se dá por meio da revelação de Deus. Por meio da revelação do seu Espírito, por meio da revelação da sua palavra. A palavra de Deus revelada é a rocha firme onde nós devemos construir a nossa vida e o nosso ministério. Irmãos, nós não podemos parar. Nós não podemos desistir, nós não temos esse direito. Mas nós precisamos avançar. E nós só vamos avançar, irmão, se verdadeiramente a nossa vida ela for construída em Cristo. Nós precisamos entender, olha, que a vontade de Deus ela não é melhorar a nossa vida na terra. Mas a vontade de Deus é transformar a nossa vida. É mudar a realidade da nossa vida. Até porque a Bíblia vai dizer assim para nós, olha, que por consequência do pecado, todos morreram. Estão afastados da glória de Deus. Então, não há o que ser melhorado numa condição como essa. O que nós precisamos de fato é ser transformados, amém? Então, a nossa vida precisa estar firmada em Cristo. Quando a nossa vida e o nosso ministério são construídos nessa rocha que é Jesus, Ele é que determina a nossa vida. Ele é que determina a nossa ida e a nossa vinda. É Ele que determina a nossa permanência. Ele que determina o nosso modo de viver e não as circunstâncias. E quantas vezes nós estamos olhando tanto para as circunstâncias da nossa vida e nós estamos deixando de viver o propósito de Deus. Nem sempre as circunstâncias da nossa vida elas serão como nós desejamos. Às vezes as circunstâncias elas não serão contrárias, talvez na maior parte da vida seja assim. Mas isso não é prerrogativa
para que nós possamos desistir do propósito de Deus. Deus tem um propósito lindo para a sua vida, diga amém. Ele tem um projeto que Ele escreveu a seu respeito. E o diabo, sabendo disso e vindo ele para roubar, matar e destruir, ele vai se levantar para tentar impedir que você viva esse propósito. Então as circunstâncias contrárias, elas virão. Mas quem olha para Cristo e que permanece firme nele, não desiste, amém? Foi exatamente isso que disse Pedro. Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Quando nós vivemos a partir da revelação de Deus, nós somos estáveis e nós somos seguros, amém? Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que a instabilidade da nossa vida, ela não tem a ver com as circunstâncias da nossa vida, mas ela tem a ver com aonde nós estamos fundamentados. Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros, amém? Se nós estamos em Cristo, nós temos uma garantia. Nem mesmo a morte, irmãos, traz desespero para o nosso coração, porque a sua palavra nos declara que quando tudo isso aqui findar, nós temos uma eternidade na presença dEle, amém? Quando os nossos corpos corruptíveis se desfizerem, diz a palavra, nós seremos revestidos de um corpo incorruptível. Por isso Paulo disse: olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, antes que eu cumpra cabalmente a vontade dele na minha vida. E esse deve ser o tipo de esperança que eu e você devemos ter no Senhor. Jesus disse a Pedro, a partir da revelação que ele havia dado de que ele era o Cristo: olha, também eu digo para você, tu és o Cristo, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos, aqui Jesus, ele muda o nome de Pedro. E olha que coisa interessante, porque ele era chamado Simão, mas agora ele é chamado Pedro. Simão significa ou quer dizer ouvir, e Pedro significa ou quer dizer pedra. Então o que Jesus estava declarando é que o resultado dele ter ouvido a palavra revelada e acatado isso no coração dele, o tornou uma rocha. Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, à palavra revelada de Deus, nós somos inabaláveis, irmãos. E a única coisa que será abalável na nossa vida é aquilo que precisa ser abalável para que o inabalável permaneça, diz a palavra do Senhor aos Hebreus. E é exatamente isso que o Senhor quer operar na sua vida e na minha vida. Muitas vezes nós escutamos, mas não ouvimos. Pedro ouviu de fato a palavra revelada de Deus no seu coração. E diz a palavra de Deus então que ele foi feito como uma rocha. Uma casa feita sobre um fundamento sólido resistirá às tempestades que batam fortemente contra ela. Assim deve ser a nossa vida. O que Jesus estava dizendo para Pedro era: agora você é feito um rochedo. Agora você está firmado. Agora você está seguro. Toda a força e estabilidade e poder das nossas vidas estão revelados na palavra de Deus, amém? É por isso que nós precisamos dar ouvidos a essa palavra, irmãos. A pessoa, ela se torna forte com a força daquele que é a palavra de Deus viva, que é Jesus Cristo. Ele é a força de Deus em nós. Nós precisamos da presença dele na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: olha, não pode lançar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E quantas coisas nós estamos querendo acrescer a nossa vida, acrescer a Cristo para ter um sentido na vida. Há pessoas que estão aí, olha, enganadas, pensando assim: não, quando eu casar a minha vida vai ter um sentido.
Talvez aí é que desande mesmo. Há pessoas desesperadas para começar um relacionamento, para ter um sentido na vida. Entenda, você vai continuar sem sentido. Nós precisamos de fato entender que a pedra viva é Jesus, o fundamento é Jesus, a rocha é Jesus, amém? E somente quando nós estivermos fundamentados nele, firmados nele, é que a nossa vida terá um sentido. A Bíblia ela vai dizer para nós que durante os dias do seu ministério na terra, Jesus ele foi perseguido. A Bíblia vai dizer para nós que quiseram matar Jesus, que quiseram tirar a vida de Jesus. E quando logo isso passou, em seguida, diz a Bíblia que quando as coisas começaram a melhorar, agora começaram a querer arrebatá-lo e a proclamá-lo rei. Ah, tu és o Senhor. Tu és aquele que veio da parte de Deus para nos libertar. E sabe o que aqui diz a Bíblia? Que Jesus, ele recusou esse tipo de promoção. E isso, irmãos, deu um verdadeiro nó na cabeça dos discípulos. Como assim? Como assim se tu és o Cristo? Como assim se tu és o Messias? Se tu vieste da parte de Deus para nos libertar, e agora nós queremos te proclamar rei, e você não quer aceitar? Entenda uma coisa, eles tinham conhecimento, mas eles não tinham a revelação. Jesus era o Cristo, sim ou não? Sim. Ele era o Messias, sim ou não? Sim. Ele veio da parte de Deus para libertá-los, sim ou não? Sim. Mas não do seu jeito e não do seu modo, não da maneira que eles queriam. E eles não tinham esse conhecimento revelado, eles tinham apenas um conhecimento intelectual. E sabe o que é que aconteceu? Eles começaram a ser ofendidos nos seus corações. Aí tem pessoas que pensam assim, olha, aí eu entreguei a minha vida para Jesus, então agora tudo vai mudar na minha vida. Então tudo serão flores. E quando isso não começa a acontecer, essas pessoas se ofendem. Ou alguém chegou e disse para ela assim, Jesus vai fazer isso e isso na sua vida. E isso não acontece. E aí a pessoa se ofende no seu coração. A sua vida não está pautada em Cristo, mas está pautada naquilo que ela deseja que Cristo faça por ela. E isso não é evangelho. E quando isso acontece, nós vamos nos ofendendo. Nós vamos nos sentindo ofendidos, nós vamos nos sentir escandalizados. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, ele prega então um duro discurso. Diz assim, olha, eu preciso alinhar o coração de vocês. Vocês precisam ter conhecimento da verdade. Vocês precisam entender de fato quem eu sou e qual o meu propósito sobre a face da terra. E diz a Bíblia, irmãos, que eles não puderam suportar a palavra de Jesus. Eles disseram assim, olha, esse discurso ele é duro demais, esse discurso é pesado demais. Não é esse o tipo de discurso que eu queria ouvir. Muitas vezes acontece assim conosco. Muitas vezes nós vimos para um lugar como esse querendo ouvir algo e ouvimos algo completamente diferente. E aí nós vemos, olha, esse discurso é duro demais, não dá para mim. Eu quero desistir. A Bíblia diz para nós que eles chegaram a um grau de ofensa tão grande que eles fizeram o que muitos fazem. Foram embora. Muitos já passaram por essa casa e por outras casas que são chamadas pelo nome de Jesus, mas se ofenderam e foram embora. Não permaneceram, porque não estavam fundamentados em Cristo. Eles achavam que haviam sido enganados e maltratados, mas não foram. O fato é que eles não tinham conhecimento revelado de Deus. O conhecimento que nós precisamos ter para permanecer em Cristo, amém? O fato é que os seus olhos estavam fixos nos seus próprios desejos. E aí a Bíblia vai dizer para nós que a turma começa a vazar.
começa a ir embora. Irmãos, a Bíblia vai dizer para nós que naquele momento a equipe de Jesus, ela fica defasada. A maior parte vai embora. Você consegue imaginar como é isso? Você está com toda uma equipe, você está preparado, você tem sonhos, você tem projeções, e aí de repente cada um começa, a ir curtindo sua vibe, cada um começa a ir para o seu caminho e vai desistindo. Isso começou a acontecer ali com os discípulos de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Jesus olha para os 12 e diz assim: ei, e vocês? O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão ficar? Vocês vão permanecer? Ou vocês vão vazar também? Porque Jesus estava dizendo: olha, se for para ir, essa é a hora, aproveita que o bonde está saindo. Irmãos, isso parece louco demais. Porque olha, tudo que nós queremos é que as pessoas permaneçam, sim ou não? Nós queremos que elas possam estar fundamentadas em Cristo, que elas tenham as suas raízes em Cristo. E agora nós vemos o próprio Cristo dizendo para eles assim: olha, vocês também querem ir? Sabe o que é que nós percebemos aqui? Olha, Jesus não implorou: por favor, não vão, fiquem, todo mundo está indo embora, eu vou ficar sozinho, eu acabei de perder a maioria da equipe. Não, Jesus os confrontou. Jesus estava dizendo: olha, esse tipo de fé, nós não precisamos desse tipo de fé, mas nós precisamos de uma fé que esteja fundamentada. E Jesus então confronta-os dizendo: e vocês? Qual é o tipo de fé que está na vida de vocês? Vocês vão permanecer ou vocês vão embora? Irmãos, isso é uma pergunta que nós precisamos responder hoje. Nós somos aqueles que ficam ou nós somos aqueles que vão embora? Aquela palavra de Jesus, ela podia muito bem ser recebida como uma ofensa pelos 12, sim ou não? Mas sabe o que é interessante? Mesmo lutando contra toda a possibilidade de se sentir ofendido, Pedro se levanta de novo. Senhor, para quem iremos nós? Esse é o tipo de fé que nós precisamos ter no coração, irmãos. Para quem iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida? Pedro estava dizendo: eu vou recorrer a quem? Eu vou buscar a quem? Se o Pai me revelou que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é na tua presença que eu devo permanecer. Irmão, Pedro tinha um conhecimento diferenciado dos demais. O seu conhecimento era um conhecimento revelado, não era um conhecimento intelectual, não era um conhecimento emocional, mas era um conhecimento do trono da glória de Deus. Sabe, quando você tem um conhecimento meramente intelectual, e aí vem um conhecimento mais intelectual do que o teu e supera o teu, tu desiste. Basta que alguém venha e te convença. Quando você tem um conhecimento meramente emocional: ah, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, até que o dia em que você seja contrariado por Ele, porque Ele não faz aquilo que você quer, você vai embora também. Mas Pedro está dizendo: não, o tipo de conhecimento que eu tenho vai além. Às vezes eu posso nem entender, mas eu creio. Eu posso nem estar vendo, mas eu creio. Eu posso nem estar sentindo, ou eu posso estar extremamente destruído nos meus sentimentos, mas eu permaneço. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Ele sabia em seu espírito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele não titubeou. Eu fico até imaginando Pedro dizendo assim: olha, quem quiser ir que vai, eu fico. Porque ele era bem assim, né? Senhor, todo mundo vai, todo mundo pode te trair, eu não. Pedro era desses. Mas o fato, irmãos, é que ele estava extremamente certo. Tenha a certeza de que você está construindo a sua casa, a sua vida,
na palavra de Deus e não naquilo que os outros dizem. Amém? Sabe, diante dessa palavra, e eu espero que essa palavra seja uma palavra revelada para o teu coração, se de fato for, você nunca mais vai sair do lugar onde você está porque alguém te ofendeu. Ah, pastor, mas isso veio do Senhor, e daí? Eu sou gente como você, pecador como você, miserável como você. E eu posso muito bem te ofender, como você também pode me ofender. É a vida. Não tem nada de extraordinário nisso. E a gente tem a capacidade de aprender a se resolver, se amar e continuar seguindo. Agora, quando a gente se ofende, a gente vive pelo que o outro diz, pelo que o outro fala. Irmãos, é tempo de vivermos por aquilo que Deus diz, a partir daquilo que Deus fala, amém? Então essa é a certeza que você precisa ter. A certeza de que sua vida está sendo construída na palavra de Deus, amém? E se você não tem essa certeza, se arrependa agora e passe a tê-la no nome de Jesus. Busque o Senhor. Ouça o seu coração. Não faça ou diga coisas só porque os outros estão fazendo, porque os outros estão dizendo. Paute sua vida na palavra de Deus. Se Pedro fosse fazer como os outros estavam fazendo, ele não seria quem ele foi. Pedro, ele foi tão extraordinário quanto foi o Senhor Jesus Cristo no exercício do seu ministério aqui na terra. A sombra dele, irmãos, curava enfermos. Em contrapartida, um ofendido, ele adoece o outro. Mas Jesus nos chama para fundamentarmos a nossa vida na palavra dele, amém? E sermos sarados, porque o sarado, ele sara, ele cura, amém? Então, olha, busque o Senhor e firme-se naquilo que ele iluminou em seu coração, amém? Não viva mais a partir daquilo que as pessoas estão falando ou dizendo. Então eu quero começar dizendo, eu quero terminar dizendo aquilo que nós dissemos no começo. Não fuja da parada. O Senhor está com você. Olhe para Ele. Pastor, e se eu for ofendido? Seja bem-vindo ao time. Amém? Fica de pé. Vamos adorar o Senhor. E logo em seguida eu quero orar pela sua vida.